Correção da primeira atividade do quiz. Leia o texto a seguir. Chegança. Sou Pataxó, sou Xavante Cariri. Yanomami, sou Tupi. Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar um mundo novo, lá depois do horizonte, levo a rede balançante para no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar, logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestido numa armadura, me apontou para me pegar. E assustado, dei um pulo da rede, pressenti a fome, a sede e pensei, vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, aí senti no coração, o Brasil vai começar. Então esse texto é um poema de Antônio de Nóbrega. Questão 1. O texto, letras de uma canção de Antônio Nóbrega, recupera um determinado período da história do Brasil ao qual corresponde a historiografia da literatura brasileira, um período literário específico, né? Então nós vimos do texto falando sobre as tribos indígenas e também sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, correto? Quem foram os autores desse período onde existiam os relatos responsáveis por historiografar, por relatar o que existia aqui no Brasil? São quem? Pero Vaz de Caminha e José de Anchieta. Então, são os dois representantes do período de 1500 a 1601, né? Conhecido como quinhentismo, tá? Então, os dois autores desse período do quinhentismo são Pero Vaz de Caminha e José de Anchieta. Bom, atividade 2. Leia os trechos a seguir pertencentes à carta de Pero Vaz de Caminha. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés uma alcatifa por estrado. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia e nós outros que aqui na nau com ele vamos, sentados no chão pela alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro, não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão e depois a tomaram como que espantados. Vi um deles umas contas de rosário brancas. Acenou que lhes dessem. Folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Acredito que deu para vocês perceberem que esse texto do Pero Vaz de Caminha, a carta, né, de Pero Vaz de Caminha, ele descrevia, na verdade, um encontro entre os índios e os portugueses, né, lá na nau, ou seja, na embarcação portuguesa. Sobre o texto, lê as seguintes afirmativas. O cronista procura valorizar o cristianismo, ideologia que seria um dos braços da colonização mediante referência ao interesse do gentio pelo rosário. Isso aqui é verdadeira. Percebam que aqui ele fala sobre o rosário. Ó. Viu um deles umas contas de rosário, né, brancas. Então aqui ele enfatiza a questão do cristianismo, sim, é verdadeira. 2. Caminha registra pormenores em ritmo sincopado. Ou seja, o que ele quer dizer? Que ele vai registrando tudo conforme acontecia. Uma ação atrás da outra, com uma sequência lógica. Então, acenderam-se tochas, entraram. Percebam que as ações elas vão sendo citadas uma atrás da outra,
né, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Então, o que mostra o literato latente que havia nele, ou seja, o que mostra o quanto ele era bom com as palavras, né? Literato latente, ele era exímio com as palavras. Então, essa aqui é verdadeira também. Com as referências à existência de ouro e prata em terra, caminha à procura de despertar o interesse do rei de Portugal e do Manuel? Com certeza, porque o objetivo principal deles de encontrarem, né, novas terras era justamente pegar as riquezas existentes nelas. Então, quando o Pero Vaz de Caminha escreve a respeito do ouro e da prata, é para fazer com que o Dom Manuel, né, o rei de Portugal, se interesse pelas terras brasileiras. O 4. O carneiro e a galinha eram animais que os portugueses traziam para a sua alimentação a bordo e que não existiam no Brasil. Verdade. Percebam que os índios, né, até que quando foi mostrado, né, o carneiro, né, em si eles não tiveram muito susto, mas quando eles viram a galinha, eles temeram a galinha. Então eram animais que não existiam aqui no Brasil, tá? Isso que é verdadeira também. Como escrivão da frota de Cabral, a quem chama de capitão, Caminha procurou ser fiel à realidade, a fim de bem informar a coroa portuguesa. Sim, porque o principal objetivo desses relatos quinhentistas era descrever o que acontecia aqui, né? Agora vamos à questão. Assinar a alternativa correta. Nós vimos que todas elas são verdadeiras, então automaticamente a alternativa correta é a letra E. Vamos à questão 3. Analise as assertivas sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira. Os textos que a constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo? Não, essa aqui não é verdadeira, tá? Então ela é falsa, não havia essa preocupação artística e pedagógica ao relatar as condições encontradas aqui na nossa terra, não, que era chamada de Novo Mundo. O 2. A literatura jesuíta, nos primórdios da história brasileira, está a serviço do poder real e tem fortes doses nacionalistas? Também não. Essa aqui também é falsa, tá? A 3. Anchieta escreveu cartas, sermões, fragmentos históricos e informações? Com certeza, ele era o escrivão da coroa que veio aqui para o Brasil para fazer exatamente esse serviço. Então, ele escreveu tudo isso aí, tá? Os relatos históricos, que são esses fragmentos históricos, escreveu informações e também sermões e cartas para Portugal a respeito da nossa terra, então é verdadeiro. 4. As primeiras manifestações literárias que se registram na literatura brasileira referem-se à poesia épica e prosa de ficção? De jeito nenhum. Quando se fala em prosa de ficção, é coisa fora da realidade. Tudo que foi contado, gente, meticulosamente como acontecia aqui no Brasil. Os relatos eram extremamente verdadeiros, né? Então isso aqui é falso. E não era uma poesia épica, não. Eram cartas, relatos históricos, crônicas. 4. A carta de Caminha é a mistura da ingenuidade e malícia na descrição dos índios e dos seus costumes? Verdade também. Então, a alternativa correta aqui, as verdadeiras são a 3 e a 5. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra C. Agora a questão 4. Em relação ao momento histórico do quinhentismo brasileiro, podemos afirmar que a Europa do século XVI vive o auge do Renascimento, com a cultura humanística recrudescendo, os quadros rígidos da cultura medieval? Falsa, tá? Não é verdadeira, não. Tá? O momento do quinhentismo brasileiro, na verdade, ele retrata o quê? O século XVI, que marca também uma crise na igreja, tá? Que de um lado havia as novas forças burguesas, que era a classe que estava surgindo, os burgueses, os comerciantes, e de outro, as forças tradicionais da cultura medieval. Então, esse período aqui, tá, do quinhentismo brasileiro, a realidade na Europa era outra. Havia essa crise. As forças burguesas, iluministas, contra essas forças tradicionais da cultura medieval, tá?